Eu vou aguardar a gravação. Ah, engraçadinho. Vamos lá. Sem paz do Senhor. Sem Glória. paz. A Glória. ideia A é graça e a perturbação paz do total. nosso Senhor Jesus Cristo. Vai, Aleluia. hipócrita. Bando de falso. Vai, Hoje, libertador. o que a gente vai fazer? Em sua homenagem, ó. Né? Camisa. Camisa. O que tem? Não vi, não. Mostra aí. Não, tô de camisa. Tá de camisa? Os alunos É bom, né, cara? Referência, um negócio assim, né? Começou o culto, vamos embora. Olha o foco. O que eu vou falar hoje com vocês? A partir do livro de Josué e Juízes, a gente tem nesses dois livros algumas das histórias e das narrativas sobre o começo de Israel, né? Sobre a ideia da posse, da chegada em Israel. Quando a gente estuda o Êxodo, a gente fala sobre algumas teorias, né? Sobre a posse da terra. Porque, assim, de maneira geral, o que os pensamentos mais conservadores, mais tradicionais entendem? Israel estava sendo escravizado lá no Egito, sofrendo, né? Pediu a Deus livramento. Deus usa Moisés, que era um judeu, que foi criado como filho adotivo da filha do faraó. Ele, né, tem uma visão, tem contato com o povo judeu, vê o sofrimento do povo judeu, vê um judeu sofrendo lá tortura, mata o soldado que estava torturando, e em meio a isso ele foge para não ser morto pelas leis egípcias. Na fuga dele, ele está lá no meio do deserto, ele encontra, né, adoradores de El, Jetro, suas filhas, casa, tem família, e quando está lá pastoreando, uma das ovelhas se perdem e ele tem contato com a sarça que está pegando fogo. E lá ele conhece o deus El, que é o deus de Jetro. Esse Deus se apresenta para ele dar a missão. Você vai lá no Egito tirar o meu povo. Aí ele fala que não pode, aquela coisa toda. Deus manda ele calar a boca, aí ele vai. Ele vai, e aí o faraó diz que não, tem as pragas do Egito. Aí o faraó perde o filho, e aí deixa ele sair. Ele atravessa o Rio Jordão, ou o Mar Vermelho, e chega na Terra Prometida. Ele não, porque ele foi desobediente, mas o povo de Israel chega na Terra Prometida, cantando, dançando, se alegrando. Essa é a história que a gente conhece e que está descrita no texto bíblico, nos filmes, e aí que a gente tem. Contudo, o texto bíblico, como a gente já fala com muita frequência, ele não é um livro de história e não é um livro de arqueologia. Então, essa narrativa da saída do povo de Israel do Egito, dos eventos no Egito, das conquistas de Josué, da tomada da terra de Canaã, isso é uma narrativa religiosa, afetiva, não uma narrativa histórica em que a gente pode provar arqueologicamente cada um dos eventos. Então, para tentar entender como Israel chegou a Canaã, os historiadores, teólogos, né, eles desenvolveram algumas teorias. Algumas têm mais lógica do que outras, mas são algumas teorias que tentam dar uma explicação para essa narrativa afetiva descrita no texto bíblico, certo? E o que a gente vai fazer hoje é conversar um pouco sobre essas teorias. Ricardo, não acredito em nenhuma dessas teorias. Eu acredito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Não tem problema nenhum. Mas é meu papel passar para você essas teorias. Elas existem, estão presentes nos manuais de teologia, em alguns comentários bíblicos, então a gente precisa conhecer.
Você não precisa concordar, mas conhecer precisa, tá certo? Se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, só se manifestar aí e falar. Tirando o Jair, qualquer pessoa pode falar, tá certo? Jair já foi usado por Satanás na aula anterior, na semana passada também. Então vamos ver se essa semana ele dá um sossego. Eu vou lendo aqui e a gente vai comentando aí. Horizontes sócio-históricos de Josué e Juízes, hipóteses a respeito da ascensão de Israel ao poder. Pergunta fundamental das origens de Israel pode ser feita da seguinte maneira: como Israel assumiu o controle de Canaã? 3 modelos explanatórios primários, acentuados de vários modos, foram propostos. Argumentou-se ter Israel se apossado de Canaã numa conquista militar maciça, unificada. Essa é a teoria que nós conhecemos, né? Aquela que Israel vai lá, batalha, mata, guerreia e tal, que Deus vai lá, mata, né? Aquela ideia do Deus violento que a gente discutiu na semana passada. Alternativamente, sustentou-se ter Israel ocupado Canaã por meio de infiltração pacífica, conclusão de pactos e crescimento natural da população. Finalmente, alegou-se recentemente que Israel era um setor da população cananeia nativa que se revoltou contra os suzeranos e classes superiores das cidades-estado e estabeleceu a sua ordem alternativa sociopolítica e religiosa. Então, de maneira geral, existem 3 alternativas para se acreditar na tomada de Israel por Canaã. Primeiro, é aquela que a gente vê no texto bíblico. A segunda, Israel foi chegando, né, o povo foi lá, né, vivendo, e aí, vizinho, tranquilo, como é que vai? Maneiro, beleza e tal, não sei o quê. E aí o povo foi crescendo, pá! Israel assumiu o poder. E a outra... MST na vida, né, Ricardo? Não, o MST seria a primeira opção, que já chega já batendo, invadindo, entendeu? O MST não chega pacificamente. O MST seria essa primeira opção mesmo, de chegar já invadindo, tomando terra, dando tiro, não quer saber de quem é, entendeu? Essa segunda é a coisa mais tranquila, né? É aquela coisa camarada ali, como quem não quer nada, né? Fingindo que não está nem aí para a coisa. Quando se vê, está ali presente. Né? É assim, não houve uma batalha. Nessa segunda, não há uma guerra, não há um conflito, né? Simplesmente a convivência vai acontecendo de maneira natural. Na terceira opção, os judeus seriam cananeus originalmente. E aí, com as influências políticas, sociais e religiosas, né, esse grupo, que inicialmente seria um grupo pequeno, minoritário, sem poder e força política, ele vai se rebelando, ele vai tomando consciência, né, de seu papel, de sua importância, e aí assume o poder. É até interessante a gente entender o seguinte: há alguns conceitos dentro da filosofia, da sociologia e da história que podem nos ajudar a entender um pouco essa relação, né, entre povo, massa, que às vezes a gente acha que não está presente no texto bíblico. De maneira conceitual, a gente pode dizer o seguinte: o que é povo? Povo é um grupo de pessoas que tem uma identidade. É um grupo de pessoas que tem ideias e pensamentos comuns, que tem consciência, né, de suas características, de quem é. Isso a gente chama de povo. O que é a massa? A massa é um grupo de pessoas sem consciência. A massa é levada por qualquer coisa. A massa, ela não tem consciência de quem é. Ela não tem consciência de identidade. É simplesmente uma mera aglomeração. E dentro dessa relação entre massa e povo, você tem a burguesia. O que é a burguesia?
A burguesia é aquele grupo de pessoas que controla, né, que detém o poder sobre o povo e sobre a massa. Só que, geralmente, a burguesia ela é combatida pelo povo. Por quê? Porque o povo, com a consciência de seu valor e sua importância, combate essa burguesia que, geralmente, é opressora. A massa se deixa levar. A massa não tem autoconsciência, não tem a percepção do seu valor, da sua importância. Então, o conceito de massa é aqueles grupos que se deixam levar por qualquer coisa. Por isso que, nesse início, pode-se entender que o que veio a ser chamado, depois de Israel, passou de uma massa para um povo que tem uma identidade ética. Qual é a identidade ética do povo de Israel? São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são a origem ética e moral do povo de Israel. Então, essa massa vai tomando consciência, vai criando identidade. E isso é muito legal, né? Por exemplo, quando você vê uma torcida de futebol, ela pode ser povo ou massa. Uma torcida organizada, por pior que sejam os exemplos que a gente tem, é um grupo que tem consciência de quem é, do que quer fazer, né? Quer matar o outro, quer bater no outro, vai para a porta do estádio lá, do treinamento lá do pessoal, cobrar. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo, quando eu vejo na televisão, é o torcedor indo para a porta do clube cobrar o jogador. Que amanhã depois o cara vai para outro time. O cara está ali, ganha o dinheiro dele e está indo para outro. E o cara vai lá cobrar, né? Mas por quê? Porque ele acha que a identidade dele é aquele time. É aquela camisa, né, e tal. Então, ele tem ali aquela consciência. Ainda que alienados, né, meio, né, um processo meio de ignorância, mas há uma consciência. Agora, aquela galera que vai para o jogo, lá assistir o jogo, porque gosta de ver o jogo, está lá, mas não vai para brigar com ninguém, para bater em ninguém, não vai com uma ideia, né, fixa, né? Vai porque quer assistir o jogo. Você tem uma grande massa ali, né? Porque não pertence a algo organizado. Ele gosta do time, gosta de futebol, tem gente que vai para estádio para ver até jogo de time que não é o dele, que gosta de estar no estádio, então ele faz parte da massa. Então, isso são ideias legais para a gente pensar nesse processo das origens de Israel, né? Então, esses textos que nós lemos, estamos aí estudando Josué, estamos entrando em Juízes, a gente tem a saída de um grupo, né, para um povo. Então, esse grupo, essa massa de pessoas, está gerando um povo. Em Juízes, a sociedade é tribal. Ele já tem um clã, você tem ali uma identidade, você tem líderes. Então, esse processo ele vai crescendo, né? Essa autoidentificação ele vai surgindo ao longo desse processo. Para explicar isso, é que surgem essas teorias. Ricardo, qual é certa e qual é errada? São teorias, certo? Teoria é teoria. Fala, José. De uma certa forma, os hebreus, eles, você falou que uma das teorias que eles fizessem parte de Canaã, mas de certa forma eles não são, com exceção de Abraão, Isaac e Jacó não nasceram por ali e ficaram ali um tempo antes de ir para o Egito? Sim, mas assim, se partir dessa perspectiva que você está falando, é essa perspectiva mais tradicional de que o povo nasce ali, né, a partir desses indivíduos. Nessas teorias... E até adquirem os hábitos dele, tanto que depois Deus vai estabelecer as leis tal, justamente para dar essa identidade diferenciada, porque eles já viviam ali na muvuca ali e acabavam aprendendo mesmo tudo deles. Sim, mas essa sua fala, ela está dentro dessa primeira perspectiva,
né, que o povo ele já nasce, né, tem os patriarcas, e ele nasce desses patriarcas. E esses patriarcas já vão dando a identidade. Essa teoria de que eles já são cananeus é que essa identidade ela não surge apenas com os cananeus, mas com a identificação religiosa, social e política de outros povos que vão chegando e vão dando um molde, né, para esse grupo. Então, não teria necessariamente essa ligação com os patriarcas. Não seria já derivado disso, né? Eles são daquela região, mas não necessariamente derivados disso. Essa seria essa perspectiva mais conservadora, mais tradicional, que o povo é tirado dali, e dali vai para a escravidão, porque lá acaba a comida, né? E aí eles vão para outros lugares, ficam no Egito, e depois são escravizados no Egito, e aí voltam para lá. Então, essa sua fala se encaixaria na primeira ideia, né, da conquista através ali da guerra. Essa ideia de que eles são cananeus não teria ligação com essas raízes aí, entendeu? Dos patriarcas. Respondeu? Entendi. Beleza. Mas como eu estava falando antes, são teorias, né? Que, assim, na verdade, a gente não tem evidências arqueológicas e históricas para nenhuma dessas teorias. Mas são especulações e ideias que são apresentadas para tentar explicar, por exemplo, as influências, né? As similaridades com outras culturas, com outras ideias. E aí são teorias que o pessoal criou para tentar explicar de alguma forma, né, essas misturas e semelhanças presentes no texto bíblico. Vamos lá, uma primeira aí, né, o modelo da conquista. O modelo da conquista militar israelita de Canaã deriva do roteiro de invasão de 12 tribos unidas e da tomada da terra sob a direção de Josué, conforme relatado em Josué 1, de 12 a 38. 1, 12 até 38. Né? Uma leitura direta do texto bíblico prefigura uma série de ataques relâmpago que derrotam o exército, destroem cidades e aniquilam ou expulsam a população cananeia em massa. Os ataques são um povo evadido da escravidão do Egito, que atravessou o deserto do Sinai, viajou para o norte através da Transjordânia e lançou seu assalto no outro lado do Rio Jordão, do leste para o oeste, atacando no centro em torno de Jericó, Ai e Gabaon. Eles abrem-se depois em forma de leque para o sul e para o norte, a fim de trazer toda a terra sob seu domínio. Após vitória esmagadora, podem dividir e colonizar a terra sem serem impedidos. Esse relato básico é pressuposto em outras partes da Bíblia hebraica, e a aguda delimitação entre israelitas e cananeus como antagonistas mortais, quase inimigos naturais, parece concordar com esta concepção de duas entidades nacionais e religiosas lutando pelo controle do território. A arqueologia foi arrolada para apoiar o modelo da conquista. Mencionam-se 2 tipos de prova: extensa destruição de cidades cananeias no período aproximado, em que se acredita que Israel penetrou na terra, e um tipo novo e uniforme de ocupação em algumas das cidades destruídas, ligado muito logicamente a israelitas. Então, nesse modelo da conquista, que é o mais tradicional e o mais defendido, liga-se questões arqueológicas, né? Tenta-se ter evidências arqueológicas ou narrativas arqueológicas para poder comprovar essa narrativa. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar. Esse modelo entra na discussão que estávamos tendo na semana passada sobre a violência no Antigo Testamento, sobre como isso é descrito.
a gente precisa lembrar que o livro de Josué e o livro de Juízes são escritos pelos grupos vencedores, pelos grupos dominantes. Então, é a história do grupo que venceu. Então, eles escrevem da melhor maneira que eles acham. Então, esse modelo da conquista vitoriosa é o texto escrito não porque foi derrotado, mas por quem ganhou, né, a batalha. Isso é algo que a gente precisa levar em conta. Então, é um primeiro modelo, certo? É o mais conhecido, é o mais comum, então é o mais aceito aí pela maioria das pessoas. Quer falar, Francisco? Eu reparei aqui que esse texto ele tá pedindo o texto Josué 1, do 12 ao 38, não é isso? Aí tá certo mesmo? 12, 38. É Josué 1, tá escrito aí? Ah, não, desculpa. 1, 12. Ah, beleza. 38 não, desculpa. Tranquilo. 38 aqui, Beleza. ele é a página do Tá livro. bom. É Agora entendeu. Legal. É 1 a Legal. 12. Beleza, professor. Tranquilo. Outro modelo aí, né, o segundo. E aí é um modelo menos violento, né, menos agressivo. Sobre a aparição de Israel em Canaã, baseados na teoria de que Israel se compunha, em grande parte, de cananeus nativos que se revoltaram contra seus soberanos e uniram suas forças com um grupo nuclear de invasores e ou infiltrados vindos do deserto, os israelitas do Êxodo. Este modelo utiliza como fonte elementos fundamentais dos modelos da conquista e da migração. Esse da migração é o terceiro modelo que a gente vai falar, que é o povo que vai, né, vai se alojando, né? Vai ali morando, ficando, e quando daqui a pouco são maioria. Reagrupando-se e matizando-os no intuito de formar uma concepção fundamental, nova, da ascensão de Israel ao poder. Só para a gente entender o seguinte, nessa perspectiva, o grupo que sai do Egito não é essa galera enorme, que já tinha exército, que já estava formado, que tinha uma organização militar, né, que já tinha toda uma identidade formada, e de repente vai lá e toma Israel. Não, são pessoas que estavam no Egito e, a partir das crises políticas existentes lá, eles saem do Egito. Saem do Egito e vão para a região, né, de Canaã. É um local conhecido como Crescente Fértil. De um lado você tem o Rio Jordão, do outro você tem o Mar Mediterrâneo. Então, é um local onde você tem uma boa terra, né? Em meio ao deserto, você tem um bom local. Então, esse grupo que está nômade, saído do Egito, na sua caminhada até Canaã, outros grupos vão se juntando, outras culturas, outras ideias. Como que se identifica isso? Um exemplo dessas perspectivas são os próprios nomes que são dados a Deus. Eu estava até falando isso na aula anterior. No Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, a gente tem Deus sendo chamado de Yahvé, de El, de Elohim. São nomes com ideias e propostas diferentes. Então, da onde surgem esses nomes? Surgem desses grupos diferentes que vão, né, se juntando, e aí a cultura vai se assimilando, e, de repente, esse grupo chega à terra de Canaã. Se junta a grupos populares menos favorecidos que já não estão satisfeitos com a política existente e, a partir daí, se unem para combater
os ricos opressores. E daí vai surgindo o povo de Israel com uma outra identidade, né, reafirmada, e isso vai gerando essa identidade, essa unificação. Então, esse modelo, né, da revolução social são grupos de pessoas que se juntam e, a partir de uma identidade e de uma nova percepção de quem são, eles assumem o poder. Então, é mais ou menos por aí, né, essa perspectiva. Em comum com o modelo da conquista, os teóricos da revolta reconhecem uma dimensão importante de conflito armado na aparição de Israel desde o início, e tendem a ver os israelitas do Êxodo, com a sua fé no Deus Yahvé, a libertação combativa. Sim? Pode falar, Francisco. Fala. Não, desculpa, eu estava aberto o meu áudio, eu estou fechando, não quero falar. Ah, tá. Como um catalisador final que decidiu uma revolução social de longa preparação no meio de cananeus deprimidos e marginalizados. Em conformidade com o modelo da migração, teóricos da revolta insistem em que a formação de Israel foi uma coalizão de numerosos grupos com pré-histórias e suportes culturais separados, os quais contribuíram para a miscelânea de tradições subjacentes à unidade de superfície, tanto em Gênesis como Números, como também em Deuteronômio, Juízes. Dessa forma, como a teoria da migração, a hipótese da revolta rejeita a noção de cananeus e israelitas como blocos étnicos monolíticos e procura trilhar as suas sutilezas na mudança a partir de cananeus enquanto subalternos de cidades-estado, para cananeus enquanto israelitas tribais, para cananeus e israelitas tribais. Da mesma forma, enquanto um ingrediente do êxodo no movimento israelita é admitido geralmente como a faísca, que proporcionou moral e coordenação elevados, foram os cananeus que forneceram o pavio de forças humanas em movimento para a configuração revolucionária. Qual é a grande diferença entre esses modelos de migração, revolução social e o da conquista? O da conquista, né, da violenta, Israel e cananeus são inimigos, não se falam, não têm contato nenhum. No modelo da revolução social e da migração, israelitas e cananeus têm contato, têm algum tipo de contato, não estão totalmente separados, mas o contato de Israel é com um grupo de cananeus, é com uma parte dos cananeus, predominantemente com a parte marginalizada, com a parte pobre, com a parte que é oprimida pelos ricos. E aí eles se juntam e tomam o poder, tá certo? Então, essa seria aí a diferença entre esses modelos, né, da revolução social e imigração e da conquista violenta aí. Vamos entrar no outro link, vamos sair desse aqui, está acabando o nosso tempo, para eu poder passar para outro slide, né, não cair aí no meio da fala aí. Valeu? O mesmo link aí. Beleza. Foi criado o PCdoI, né? Partido Comunista de Israel. Eu vou falar isso quando a gente voltar. Revolução social, vamos embora. Meu Deus.